feliz sábado a todos, feliz sábado você que está nos assistindo. Talvez você esteja nos assistindo no dia 7 agora de outubro, talvez esteja assistindo qualquer outro dia, mas nós queremos desejar um feliz sábado para você e queremos também te convidar para que você possa também se programar para estudar aqui com a gente, um dia aqui na nossa igreja, ou dependendo de onde você estiver, numa igreja próxima a você. Nós vamos estudar agora, nós vamos recapitular, né, o que a gente estudou durante a semana, a lição do novo trimestre. Nós estamos começando um novo trimestre, né? E o título da lição dessa semana, né, desse novo trimestre, é a missão de Deus, minha missão. Então a gente vai conversar aqui, vai bater um papo, né? Cada um dos meus amigos que estão aqui ao meu lado, nós vamos expressar ali, discutir, conversarmos tudo que a gente entendeu da lição e a gente vai compartilhar com cada um de vocês. Então já vou apresentá-los aqui, né? Ao meu lado está o Paulo Mariano, membro aqui da Igreja Central de Catanduva. Paulo. Boa tarde, bom dia, Michael. Bom dia, Isabela. Que bom estarmos aqui novamente para nós podermos recapitular essa lição tão importante para nossas vidas, né? E que Deus possa abençoar nós e também aqueles que nos assistem nesse momento. Eu também quero apresentar aqui ao meu lado essa jovem Isabela. Isabela. Feliz sábado a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Só que, igual eu comentei aqui com eles, dessa vez a coisa muda, né? Porque eu gravei lição com a Miriam, com a molecada, e gravar com a molecada é uma coisa, agora gravar com gente grande aqui é diferente o esquema. Mas que Deus ajude para que seja uma lição que todos consigam entender e que seja para honra e glória do nome de Deus. Sim. Eu tenho certeza que vai ser uma lição que a gente vai entender, porque é uma lição muito prática, né? A missão de Deus, né? O título, né, da lição dessa semana foi A Missão de Deus nos Alcança. Então, é uma lição muito prática. Não é tanta teoria, é mais a prática, né? Então, eu tenho certeza, Isabela, que a gente vai passar momentos aqui onde nós vamos entender e, com certeza, aplicar e também conseguir assim, um pouco. Para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo, também eu tenho certeza que vai aplicar, né? E para começar, né, eu já tenho uma pergunta. A missão de Deus nos alcança. Deus tem uma missão? O que você acha? Qual é a missão de Deus? O grandioso Deus, ele tem uma missão? Eu confesso que quando eu comecei a estudar aqui, eu fiz essa mesma pergunta. Porque quando a gente para e a gente pensa, tem várias missões, né? Que Deus teve, Deus fez várias coisas, vários milagres, mas aí quando eu comecei a estudar, veio essa mesma pergunta na minha cabeça. E qual que é a missão de Deus? A missão de Deus é todo aquele plano que ele teve, o plano da redenção. E mais ao final da lição, a gente vai entender ao certo que foi o que, do meu ponto de vista, que a maior missão que Deus tem é de que a gente fique junto com ele. Que Deus mais quer é o povo dele, todos os filhos dele junto com ele. E todos os que aceitarem, ficarem junto com ele. Afinal, foi por isso que ele saiu do céu, veio para a terra, morreu e voltou para o céu e está esperando ansioso para que a gente um dia esteja lá com ele. Paulo. A missão de Deus aqui, ela é inteiramente em prol da humanidade, né? Em prol do homem caído. Porque se o homem não tivesse caído, não teria necessidade dessa missão, né, de salvar, porque o homem estaria salvo. Mas a partir do momento que o homem se distanciou de Deus, que ele se afastou de Deus, essa missão que não é nova, já era uma missão de Deus que já estava lá nos planos eternos, ela foi colocada em prática para nós. E assim, a missão de Deus nos alcança. Ela nos alcança, chega até nós hoje. Assim como foi desde o início da queda do homem, né? Como entender, né, uma missão onde não existia nada, não existia o ser humano, não existia o homem, mas ele já tinha isso em mente, ele já tinha esse propósito, essa missão, né? Quão maravilhoso é o nosso Deus, né? Porque às vezes a gente tem uma impressão
A gente sabe que Deus é eterno daqui para frente, mas Deus ele é eterno E para trás, o que e tinha? para trás. O que que tinha, né? Então, você vê que é interessante, né? Antes de existir qualquer coisa, Deus ele já tinha esse propósito. Pois é, o que a gente entende é de que, por exemplo, Deus criou o mundo, criou Adão e Eva, criou tudo bonitinho, mas que já tinha uma carta na manga, entre aspas, de que se desse algum probleminha, já estava lá a solução de que era ele vir e começar ali, né, o plano da redenção, que estava nos planos já de Deus se desse algum problema. Mas é justamente isso que você falou. Como que a gente consegue entender essa situação de Deus ter criado algo que não sabia ou sabia se existia, porque Deus sabe de tudo, mas aí entra aquela outra parte, né? Que eu não consigo explicar para vocês nem as coisas que vocês veem, que está aqui na frente, quanto mais as coisas que vocês não veem, que não sabem o que aconteceu. Então aí é segredos para a gente descobrir no céu. Segundo a inspiração profética, Michael, Deus diz que Deus ele sabia já que o homem ia cair. Assim como ele também já sabia que o próprio Satanás ia se rebelar lá no céu. Entendi. Entendeu? Então Deus já tinha esse plano. Deus tinha esse plano montado. Por quê? Porque ele conhece todas as coisas. Sim. Entendeu? Coisas que que a humanidade vai fazer daqui 1000 anos, Deus já sabe. Deus ele conhece todas as coisas. E por amor a nós, ele já antecedeu esse plano, essa missão de nos salvar. Maravilhoso é isso. Deus é ele que nos busca, é ele que vem ao nosso encontro. Por amor, né? E vocês veem que como é interessante, né? Deus ele tem uma missão, nós fazemos parte dessa missão e nós somos o alvo da missão e também somos o instrumento dessa missão, né? Exato. E também os personagens, né, dessa missão. Estamos dentro dela ali. Isso, a gente está totalmente integrado ali nessa missão, né? Só que, como a lição da Escola Sabatina traz aqui, para a gente entender a nossa missão, a gente precisa conhecer quem? O Deus da missão. Deus da missão, né? Eu gostei muito dessa frase, porque hoje em dia, se a gente for parar para analisar mesmo, tem muito disso. Poxa, a gente vem na igreja e tem vários sermões sobre a volta de Jesus, de que Jesus veio, desceu, o plano da redenção, pelo menos a maioria das pessoas da igreja sabem. E, por exemplo, igual a gente teve lá a entrega do livro do Grande Conflito. Poxa, se você sai para levar, você sabe falar do Deus. Mas e para você? Você conhece esse Deus mesmo? Você tem uma experiência ali viva com Deus para poder saber, não, pode contar com esse Deus que a hora que você estiver mais aflito, ele vai te ajudar. Essa que falta às vezes pra gente na parte do conhecer o Deus da missão. Essa convicção, né, Isabel? Tem que ter essa convicção. Porque um vendedor não vai vender um produto de que ele não conhece. E como que a gente vai falar de Deus se a gente não conhece Deus pra gente? Sim, realmente. Não vai. Isso. Como entender, né, também Deus, que ele é onipotente, onipresente e onisciente, ele nos criou sabendo que nós poderíamos cair, porque ele colocou algo em nós que é único, livre-arbítrio. Então, ele deu ao ser humano a liberdade, a escolha de segui-lo e não segui-lo. E a gente sabe da história, nós somos fruto dessa história, a gente sabe que em um primeiro momento, esse livre-arbítrio foi usado de maneira equivocada, errônea, né? E Deus, mesmo após essa queda, mesmo após esse tropeço, ele é o Deus que nos alcança, né? O que Deus falou para Adão e Eva? Qual foi a reação deles quando eles caíram? E qual foi a frase que Deus... Achei interessante, Marco, que aqui no Gênesis capítulo 3, verso 9, né, como nós podemos ver aqui na própria Bíblia, que nos diz o seguinte, ó. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde está? Nós falamos até agora que Deus ele é onipotente, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Será que Deus não sabia onde Adão estava? Ou ele sabia? Hã? Sabia. Com certeza, né? Só que são aquelas perguntas que Deus faz para a gente fazer uma análise interior de nós mesmos. Onde você está? E aí, que entra, eu não sei se o Paulo já terminou o comentário dele, que eu já, pode continuar. É Maria de Garcia. Que
a gente tem a mania de pegar os nossos erros e não assumir. Aí, continuando lá o versículo, Deus perguntou para Adão, estava nu e me escondi. Adão, mas você comeu do fruto? Senhor, foi a mulher. Chegou para a mulher, você comeu, a Eva, você comeu o fruto? Foi a serpente. Foi jogando cada hora para um e ninguém teve a sua parcela de culpa. Como você falou do livre-arbítrio, Eva, quando chegou com o fruto para Adão, Adão poderia ter escolhido comer o fruto ou não comer o fruto. Da mesma forma que Eva, quando a serpente falou com ela, ela poderia escolher comer o fruto ou não comer o fruto. Ambos escolheram comer o fruto. E ao invés de assumir o erro deles, de entender a parte do livre-arbítrio deles, não, eles jogaram a culpa de volta para Deus. Porque, ou seja, Adão, pela parte de Adão. Senhor, se o senhor não tivesse criado Eva, tivesse me deixado sozinho aqui, estava tudo bem. Tudo bem. A parte da Eva, se o senhor não tivesse criado a serpente, estava tudo bem. E por aí foi, cada um foi jogando para o outro e não aproveitaram ali a parte, e não entenderam a parte deles na questão do livre-arbítrio. E Deus, Paulo falou, respondeu, né, sobre a pergunta, né, de Deus. Deus, ele pergunta, ele faz essas perguntas, fez para Adão, para Eva, e faz para nós ainda hoje, né? Onde estás? Porque ele quer, na verdade, essas perguntas, elas são para confrontar a gente, né? Quantas vezes a gente, no nosso dia a dia ali, né, na nossa vida, a gente não para e não ouve a voz de Deus falando, o que você está fazendo? A gente só ouve naquela parte lá, quando a gente já não sabe mais o que fazer. Quando a gente já está perdido, deu tudo errado, todas as coisas que a gente tentou não funcionou, o carro quebrou, você não conseguiu ir para o emprego, não sei o quê. Aí sim, Deus, cadê você que não está me ajudando agora? E é a mesma coisa com Adão. Jesus chegou lá para Adão, Adão, onde você está? Porque era um encontro que eles tinham todos os dias. Jesus chegava lá para conversar com eles. E olha o privilégio que eles tinham, mas naquele dia ele se escondeu. E é o que a gente faz quando a gente peca. A gente não quer orar, a gente não quer estudar lição, a gente não quer vir à igreja. Quantas e quantas pessoas não saíram da igreja porque cometeram algum erro, alguma coisa, e aí vergonha da igreja. E não vem à igreja. Agora você imagina da pessoa conseguir orar pela vergonha. E quando na verdade não é isso. O livre-arbítrio que Deus dá é a consequência do amor dele. Ele ama tanto, que a gente vai falar isso mais pra frente. O amor, poxa, para você saber que você ama alguém, você tem que demonstrar isso. E uma das formas de Jesus demonstrar é dar o livre-arbítrio para as pessoas. E a gente não consegue entender muito bem isso. Engraçado, Mike, que é engraçado assim, é até cômico, né? Adão e Eva, nós não sabemos assim dizer quanto tempo fazia que eles já estavam ali no jardim do Éden, no paraíso ali, né? Mas eles tinham esse relacionamento com Deus diariamente, todos os dias no final do dia. Deus ia lá, conversava com Adão e Eva. E até então o relacionamento era muito bom. Mas a partir do momento que eles cometem um erro ali, que eles deixam de obedecer a Deus, eles passam a ter medo. Olha que coisa triste, né? E assim às vezes acontece com nós hoje. Quando você está na presença de Deus, na comunhão com Deus, você tem essa alegria no coração, esse contentamento, a vida da gente é mais leve, né? Mas a partir do momento que você se distancia de Deus, você quebra esse relacionamento, você começa a ficar meio distanciar de Deus, e aquilo você traz umas consequências desagradáveis para o ser humano, né? Sim, por isso que a gente nunca deve se afastar de Deus, nunca devemos deixar de se relacionar com Deus. Exatamente. Agora, vocês já pararam para pensar que, por exemplo, se você que tem filho, tem filha, de repente, se seu filho ou filha te desobedece, você fica chateado, né? Fica triste, mas você perdoa. É o seu filho e é o seu filho e sua filha. Mas e se de repente não for um amigo, alguém do trabalho que de repente que te fez um mal? A nossa tendência é lavo minhas mãos. Deus, ele poderia muito bem, né, ter lavado as suas mãos ali no momento em que ele criou e houve ali aquela quebra. Mas ele não fez, né? Porque ele continuou nessa missão e ele anseia estar conosco, né? Como que é isso? Um Deus todo-poderoso que anseia estar com a gente.
Ô, Marco, fica imaginando assim, Deus, o plano de Deus não era que o homem pecasse, que o homem caísse, mas aconteceu. O plano de Deus nunca foi isso. O homem caiu. Mas imagine que se Deus tivesse deixado o homem à mercê desse mundo do pecado dele, e quem estaria dominando o ser humano? O próprio inimigo, o próprio Satanás. Mas o que nós sabemos é que nós, aqui desse universo, desse mundo que nós vivemos, nós somos, Paulo diz que nós somos espetáculo para o mundo, para o universo, né? Nós não somos sozinhos aqui, nós não somos a única criação de Deus. Deus tem outros mundos criados não caídos. Mas para que os outros mundos não caídos pudessem ver qual que é a malignidade do pecado. Então, o ser humano hoje, apesar de já fazer 6.000 anos, já um pouco mais que da queda, mas os outros mundos podem ver o que o pecado ocasionou. O que o pecado ocasiona. Mas os outros mundos também podem ver o amor de Deus, porque Deus não nos abandonou aqui à mercê do inimigo. Exatamente, que esse que é o detalhe, que eu acho que o Michael vai puxar ali para a segunda depois, mas é que Deus nunca deixou a gente sozinho. Não importa, a gente corre de Deus, né? Pelas nossas coisas e tudo mais. Só que Deus nunca deixou a gente sozinho. Pelo contrário, Ele sempre está junto com a gente. E ele é um Deus que ele continuou ali a agir de acordo com a sua natureza missionária, né? Com a sua missão. E além dele querer estar conosco, ele ainda quis fazer parte, ele quis descender, né? O texto bíblico diz que ele quis descender, tanto que Jesus veio da onde? Veio da nossa descendência humana, né? Então, como que Deus é maravilhoso, né? Como que a gente consegue entender aqui e para a gente... A lição desse trimestre, ela vai falar sobre a missão, sobre nós, aqui como igreja. Nós precisamos congregar, precisamos estar juntos, mas também precisamos daqui para frente, daqui para impactar. Você que está ouvindo, você que está vendo, você também para impactar a outra pessoa que também está te ouvindo. E assim, nós fazemos parte da missão, nós somos também a missão e nós estamos estudando agora sobre o Deus da missão. Então, para a gente, isso é um conjunto. Esse conjunto, ele tem que funcionar, ele funciona dessa maneira. Então, o Deus que anseia estar conosco, ele é um Deus que se tornou um conosco, né? Como que vocês entendem essa questão de o Deus que se tornou um conosco? É uma parte assim muito assim, vamos dizer, maravilhosa da parte de Deus, né? Ele teria necessidade dele vir aqui conosco. Quem é que errou? Foi Deus. Quem errou foi o homem, né? Foi o ser humano. Quem usou de mal a liberdade que teve foi o próprio ser humano. Mas mesmo assim, Deus em seu amor, que não tem nem como você medir o amor de Deus. Então ele vem e se torna um conosco. Mas já no princípio, lá quando o ser humano caiu, ele fez ali aquela roupa de figueira, né? Roupa de figueira eram umas folhas de árvore lá que de uma hora para outra acaba. E Deus mostrou através da justiça de Cristo, ele ali tirou ali a pele de um cordeiro ali e fez vestes para Adão e Eva, que é a própria veste de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para eles poder saber que Deus cuida deles. Olha o cuidado de Deus pelo homem, e vir aqui e vestir eles com roupas de justiça. Uma nova oportunidade, né? Que Deus está dando aqui para o ser humano, dos primeiros criados ali no início do mundo, né? E a gente vê sobre essa questão que o Michael falou do cuidado. A própria lição mostrou como exemplo ali o cuidado de José. José passou por várias ideias, né? Por vários problemas. E eu fui ao acampamento uma vez, não lembro ao certo ano, mas o pastor falou sobre que a vida de José se resume nos 4 P's. Era poço, palácio, Potifar... Não. Poço... Ih, eu esqueci os 4 P's. Os 4 P's. Era poço, palácio, Potifar... Não. Poço, palácio, prisão e Potifar. Eram esses 4. Se eu não me engano, eram assim. Mas José passou por vários e vários problemas e, ao mesmo tempo, Jesus manteve ele sempre ali seguro. Deus sempre cuidou de José. Deus nunca desamparou ele, da mesma forma que ele nunca desampara a cada um de nós. Ele sempre está junto conosco. E por mais longe que a gente possa ir,
ele sempre vai estar ao nosso lado, não importa o que aconteça. E a gente observa, né, que no Antigo Testamento, né, Deus ele começou ali, né, a implementar a sua missão. Mas essa missão ela começou a se tornar aparente através de quem? Jesus, Emanuel, o Deus conosco, né? Sim. Porque até então Deus ele tinha sua missão, ele cumpriu ali, ele seguiu com a sua missão, mas essa missão a gente tinha uma promessa, o ser humano tinha uma promessa, que era o quê? Um Salvador, Jesus. Jesus é o Emanuel, né? É Deus conosco, né? Como que a gente consegue, no nosso viver diário? Porque assim, como a gente estava conversando um pouquinho antes daqui da gente começar, né? Que você gosta muito de aplicar para o dia a dia. E talvez as histórias, a gente aprende muito com as histórias, né? A palavra de Deus, ela nos ensina. Mas a gente precisa aplicar. Se a gente não aplicar a palavra de Deus, ela só vai ser apenas qualquer livro que vem de qualquer livraria. Mas a gente precisa aplicar. Como que a gente pode aplicar tão grande amor que Deus nos demonstrou? Foi através da vida do seu filho aqui nessa terra, que morreu por nós. Como que a gente pode aplicar? O que vocês acham? Michael, não tem prova maior do que essa, como você disse. Jesus, ele deixou o céu, vinha aqui para se tornar um de nós, sofreu aqui, acabou morrendo por morte de cruz, mas tudo isso por um motivo, por amor. E nós vendo os nossos queridos sofrendo, se perdendo por aí e não fazermos nada. Por isso que a missão de Deus, nossa missão, né? Como disse a capa aí, na capa da lição. A missão de Deus é salvar o homem, mas o homem faz parte também desta missão. Quando um ser humano se propõe a salvar o outro, nós estamos também na missão. Então, primeiramente, nós fomos salvos, mas muitas pessoas também estão continuando precisando ouvir falar de Deus. E nós também passamos a fazer parte da missão quando nós também nos colocamos à disposição de Deus para salvar. Por isso que a lição desse trimestre ela vai trabalhar muito em cima disso. A missão de Deus já teve a missão dele, veio aqui, cumpriu a sua missão e agora nos dá o poder para nós continuarmos cumprindo essa missão também. E levar essa mensagem de amor de Deus a outros, né? Perdão, Paulo. É por isso que entra aquela parte, né, por exemplo, que é o título da lição que a gente estudou. A missão de Deus nos alcança. Ela nos alcança por vários motivos. Um deles é porque ela nos salva. Através da missão de Deus, nós podemos ser salvos. E, ao mesmo tempo, a missão de Deus nos alcança porque, como diz aí o título da lição, ela se torna a nossa missão. Então, aí, a partir desse momento que nós entendemos a missão de Deus, de que nós somos salvos, aí a missão de Deus também se torna a nossa missão, de, como Paulo falou, levar o evangelho às outras pessoas. O pastor Luiz Gonçalves comenta muito isso, de que a gente se torna muito um açude depois que a gente aprende sobre a questão das coisas de Deus. A gente aprende as coisas e a gente para com elas pra gente. A gente não leva para as outras pessoas. E aí, com isso, água parada não vai... Não move moinho. Não vai virar nada, só dá mau cheiro. Então, que a gente consiga melhorar aí nessa parte da missão, para a gente poder entender o que realmente Deus quer pra gente. E a gente só consegue entender, né, realmente, qual que é o propósito dessa missão. Essa missão para a qual nós fomos chamados é através da vida e do ministério de Jesus, né? Sim. Porque através da vida e do ministério de Jesus, Deus ele revelou ali a revelação máxima, né, do caráter de Deus, vem através da vida de Jesus. 3 anos e meio ali, ele pôde revelar mais sobre quem ele é e sobre a essência da missão, né? Porque não existe missão sem a gente entender o Deus da missão e entender o que Jesus fez pela missão, né? O Deus conosco, o Deus que veio nessa terra, nasceu e viveu para um propósito, para essa missão. Se a gente não conseguir, se a gente não entender o que Jesus representou, o que Jesus fez e o que ele faz, vocês acham que é possível a gente entender qual é a nossa missão? O que nós podemos ver aqui é o exemplo, né, que Jesus fez, Deus, né? Ele fez um sacrifício.
Sim. Ele deixou o céu por nós. Ele fez um sacrifício. E nós, para levarmos essa palavra do Evangelho de Deus, do amor de Jesus, será que em algum momento nós também não vamos ter que fazer o nosso sacrifício? Nós temos que sacrificar o nosso tempo, às vezes o nosso conforto de não querer sair, mas o que Deus espera de nós é que nós também possamos, para sermos salvos também, por quê? Quando você exercita a sua fé, exercita a tua esperança, você exercita esse amor de Deus que está na tua vida, ele, além de você ajudar outras pessoas, você fortalece ainda mais aquilo que está dentro de você. Você percebeu? Ela diz que águas paradas não move moinho. Se você falar que você ama a Deus, mas você não sai para falar para os seus irmãos, para alguém, no teu dia a dia, você também acaba perdendo essa esperança. Mas quando você exercita, você fala, dá ânimo, né? Eu sei que durante a semana, às vezes no trabalho da gente, você conversa com algumas pessoas, às vezes estão tristes, esmorecidas, aí você fala para elas assim, você tem estudado a palavra de Deus? Eu às vezes não gosto muito de ler. Aí o que eu falo para elas? Olha, tem a TV Novo Tempo. A TV Novo Tempo. Você liga lá na internet, lá você clica e você é só ouvir. Então na tua casa, ali no teu sofá, você pode estar assistindo a televisão, tem pregações, tem programação para toda a família. E às vezes a pessoa fala assim, a semana passada uma agradeceu, falou, Paulo, aquele que você me passou lá foi bom mesmo, cara, gostei, viu? Vou continuar assistindo. Quer dizer, a gente ganha e as outras pessoas estão esperando, às vezes, a gente que conhece levar essa mensagem para eles, né? Abrir os olhos deles para poder conhecer. Maravilhoso a gente poder compartilhar e contribuir para que mais pessoas conheçam do amor de Deus, que é maravilhoso, né? É um ganha-ganha, né? A gente pensa que ele está ganhando, né? A pessoa. Mas na verdade a gente também tá, né? E igual foi que a gente começou esse ano aqui fazer visita com os jovens, só pegando ali o que o Paulo falou. E a gente, acho que foi a segunda ou a terceira visita que a gente fez, não me lembro ao certo, da Cláudia, que a gente foi lá e para a molecada lá que estava junto foi muito marcante, porque ela estava numa situação muito debilitada de saúde. E a gente foi lá, cantou com ela e ela conseguia cantando junto com a gente, puxando fôlego. E aí todo mundo vendo isso, aí o pessoal começou a ficar meio emocionado, porque, poxa, quantas vezes que a gente tem a oportunidade de cantar, às vezes, na igreja, e a gente tá lá carrancudo, com o braço cruzado, com a cara fechada e não tá cantando. E a gente fez a visita no sábado, na segunda-feira ela acabou falecendo. E aí mexeu muito com a gente, porque foi isso, a gente foi para levar um pouco de alívio, de refrigério, de assim, uma certeza de que Jesus vai voltar e ele vai resgatar aqueles que o buscaram. Então, isso mexeu muito com a gente. E foi um propósito de missão, de que a gente saiu para pregar o evangelho para ela naquele momento que ela estava precisando. E tem uma outra pergunta, né? Você que está aí na tua casa assistindo e todos aqui que estão também comigo aqui, a gente consegue ser bondoso, ser amoroso com essa mesa aqui, ó? Ou com essa caneca aqui? Você consegue ser bondosa, amorosa? Não, né? Não. A gente só consegue ser bondoso, amoroso com outra pessoa, né? Na verdade, com o objeto você vai ser cuidadoso. Para não quebrar, para não cair, mas você vai realmente mostrar o teu amor, a tua bondade, coisa com alguém que tem sentimento igual a você, né? Então, todos têm, as pessoas têm sentimento. Quando você fala do amor de Jesus para ela, principalmente em momentos que a pessoa às vezes está triste, está precisando às vezes de uma palavra de conforto naquele momento, as pessoas ficam assim emocionadas, né? E às vezes você consegue, às vezes momentos que aparecem, que surgem, que você vai poder fazer algo realmente de diferente, de bom para aquela pessoa, né? A pessoa está suscetível a receber ali a palavra, né? E Deus, dentro dessa missão, ele faz um convite para a gente, né? Tanto que se a gente observar, lá em Mateus 28, né? Tem a grande comissão, né? Tem a promessa ali. Qual é a promessa que ele faz para aquela grande comissão? Porque ele é o Deus da missão e é o Deus da promessa, né? Sim. Qual que é a promessa que ele fez lá e que a gente pode aplicar para a gente também, para cada um de nós? A promessa que ele fez foi: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu confesso que essa questão de confiança sempre pegou muito para mim. Tanto que tem um verso que eu gosto muito de Lamentações, que fala: Deus é tudo que eu tenho, por isso eu confio nele. E foi isso que ele falou em Mateus 28, 20.
que foi o mundo é terrível. Tem acontecido cada coisa uma vez pior que a outra. Quando a gente imagina que não pode piorar, vem alguma coisa que mostra pra gente que pode piorar. Mas a promessa que Jesus deixou foi: calma, eu tô com você até o fim dos tempos. Não é enquanto você estiver bem ou enquanto você estiver ruim. Não. Agora, a condição, que aí a gente voltando ali rapidinho na segunda-feira, que é a questão do livre-arbítrio. Jesus deixa livre. Se você quiser estar com ele, obviamente ele vai estar junto com você. Até porque, viu, Michael, quando Jesus fala ide por todo mundo levando essa mensagem, né? Ensinando a guardar toda a verdade, pregando, batizando, e ele fala que estarei com vocês, mas ele fala que vai estar com quem? Com aqueles que estão comprometidos com a missão. Sim. Entendeu? Se você se compromete com a missão, você pode ter a certeza de que você pode contar com Jesus, porque ele vai estar conosco. Então, quando você sai da tua casa, por exemplo, para dar um estudo bíblico, me conforta muito isso quando eu for dar estudo bíblico, que quando eu saio, a gente faz uma oração antes e vai, e saber que, ou dando resultado ou não, Jesus vai estar conosco, porque nós estamos o quê? Cumprindo a missão. Nós estamos indo, nós estamos levando essa mensagem. E esse é o nosso dever, é levar essa mensagem. Né? O trabalho de converter, de mudar a vida das pessoas, é o trabalho do Espírito Santo, isso se as pessoas permitirem. Porque o livre-arbítrio é dado, você pode escolher. A obra ele vai fazer se você permitir. Trazendo para aplicação, né, como a Isabela ela falou aqui para eu trazer para aplicar para o dia a dia aqui, a gente fica pensando, né? E se para pensar, você que está aí, tá nos assistindo e vocês aqui também, se a nossa igreja de hoje para amanhã sumisse aqui, aparecesse, quando chegasse amanhã não ia ter nada aqui, não ia ter o prédio, não ia ter nada, só um terreno. A vizinhança sentiria a nossa falta? Olha, Michael, uma excelente pergunta. Ela sentiria a nossa falta porque ia sentir falta dos irmãos cumprimentando ou porque ia sentir falta do barulho da igreja, que às vezes não gosta? Porque é interessante essa questão, porque muitas vezes a gente, vou fazer um trabalho em tal bairro, vou ir lá em tal cidade para construir uma igreja. Mas às vezes o nosso vizinho nunca recebeu um livro igual do ano aqui, que é o Grande Conflito. Interessante sua pergunta, justamente por isso. Qual o nível de diferença que a gente tem feito no mundo hoje? É uma pergunta importante e é para a gente sempre levar ela em consideração, né? Não somente a vizinhança, na cidade, no modo geral, né? Toda a cidade, porque a igreja trabalha num contexto geral, distribuído em várias partes da cidade. E a tua pergunta é pertinente, porque a igreja adventista tem a obra de ensinar as famílias a conhecer melhor sobre Jesus, tem a obra de ensinar, fazer alguma coisa de culinária, alguma coisa assim, faz a diferença. E as pessoas, graças a Deus que por onde a gente passa, as pessoas, quando ouvem falar o nome da igreja, eles falam, você é daquela igreja lá, que vocês guardam o sábado, que vocês isso. Mas sabe também da igreja que eles assistem às vezes na televisão. A igreja que está lá ajudando quando acontece catástrofe, quando acontece desastre, está lá a igreja, né? De uma forma geral, fazendo a diferença por onde acontece as dificuldades humanas, as tragédias humanas. É isso que nós temos que fazer, essa diferença. Uhum. Hoje, a humanidade, no modo geral, precisa conhecer sobre Jesus, e nós fomos os instrumentos que ele deixou para isso, para que ele se faça conhecido, né? Um outro detalhe ali, pegando no que Paulo falou, é que hoje em dia muita gente se sente sozinho, sabe? Antigamente tinha-se amigos que passavam a vida inteira juntos e chegavam no final da vida, compartilhava, aí os filhos eram amigos e continuava. Hoje em dia não se tem mais tanto isso. Hoje em dia, por exemplo, é ali a amizade de infância ali e parou, depois a vida segue e tudo mais. E é essa questão que a gente tem que levar para as outras pessoas, de que você nunca está sozinho. Deus sempre está com você. Afinal, né? Igual falou ali em Mateus sobre que foi a pergunta, né? A narrativa do anúncio do nascimento de Jesus. E o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Deus veio para estar junto conosco. E depois, quando ele ascendeu ao céu, ele falou, vou deixar um outro consolador para vocês. Ou seja, para a gente nunca ficar desamparado. E a gente tem que pregar essa mensagem para as outras pessoas. Eu acredito que
Quanto mais a gente conseguir levar essa mensagem, mais pessoas a gente salva, até mesmo dos próprios pensamentos que tem hoje em dia. Sim, né? E a gente precisa entender também que essa missão não é apenas como um conjunto, a igreja, né? Cada um à sua maneira, você que está assistindo, cada um que está aqui tem a missão, né? Precisa praticar ali e estar envolvido na missão, né? A lição desse trimestre, ela traz uma novidade, né? Todas as lições, toda semana, ela propõe um desafio. E eu queria propor esse desafio para você que está nos assistindo, para os membros aqui da igreja e para mim também. O primeiro desafio, que você ore a cada dia para que Deus te motive a fazer parte da missão. Te motive a fazer parte da missão. E o segundo desafio, aprenda o nome de alguém que você ainda não conhece. Pode ser um vizinho, um colega de trabalho, um comerciante, alguém da tua escola. Enfim, qualquer pessoa ali que você não conhece, procure ali o nome dele e ore durante a semana por ele. Esse é o primeiro desafio, né? Você orar, né? Orar pela pessoa. Então, todas as semanas vai ter um novo desafio. O desafio que a gente, que a lição nos traz essa semana é esse. E eu tenho também um desafio, como eu fiz aquela pergunta, né, para vocês. Né? Se a igreja saísse de onde ela está, sentiriam falta? Daí eu faço um desafio mais particular. E se a gente, na nossa casa, sumisse, desaparecesse, viajasse do nada, a sua vizinhança, o seu vizinho, ele sentiria sua falta? O meu vizinho sentiria a minha falta? Ou ele falaria assim, graças a Deus, que sumiu? Olha, quanto à pergunta na minha casa, essa meu pai sempre fez lá em casa. Ele sempre falou, se acontecesse alguma coisa com você fosse embora, os outros integrantes da casa iam sentir sua falta, não por sentimento, mas por coisa palpável mesmo, por razão. De, por exemplo, um exemplo, a Isabela sempre ia lá e lavava a louça depois do almoço. Não tem, a Isabela não tem mais como lavar a louça. E aí meu pai sempre fez essa pergunta e aí ficava na minha cabeça, eu tenho que fazer alguma coisa para eu ser útil, eu tenho que fazer uma coisa para eu ser útil. Hoje, depois de muito tempo, aprendi. Só que a gente precisa colocar isso, eu tenho que fazer alguma coisa para ser útil, com relação a Deus. A gente precisa entender que na causa de Deus, na igreja, como o Michael falou, no trabalho que a gente está, a gente tem que ser útil e diferente. Poxa, o dia que a Isabela não vai, o dia que o Michael não vai, o dia que o Paulo não aparece lá, a pessoa tem que sentir a falta não só porque o serviço não foi feito, mas porque o ambiente fica mais alegre e as pessoas ficam mais leves e tudo fica mais calmo. É por isso que a gente tem que fazer falta, pelas coisas boas e não pelas coisas ruins. Exatamente. Mas nós temos aqui também, finalizando praticamente, né, já nos últimos momentos aqui, fala que Deus voltará para nos buscar, o próprio Jesus voltará. Ele veio primeiramente mostrar para o ser humano que ele não estava à mercê do inimigo, que Deus não tinha abandonado ele. Depois vem Jesus, vem estar conosco e mostra, nos dá a missão, nos dá o exemplo, nos ensina que nós, ajudando na salvação de outras pessoas, nós também podemos ser salvos. E agora Jesus, ao ascender ao céu, fala que ele vai voltar para nos buscar. Mas você quer ir sozinha para o céu, Isabela? Michael? Teria graça não ir sozinho? Então nós devemos empenhar o máximo possível para que mais pessoas vão ao céu. Quantas pessoas que nós gostamos? São muitas. Para que nós possamos nos empenhar para esse propósito e levar o máximo possível. Que esse é o desejo de Deus. E em João, que falou até na lição de quinta, né, que foi João 14, 1-3, é um verso muito conhecido, só que depois de estudar a lição, e esse que é o maior segredo da Bíblia, né? A cada vez que a gente lê um verso, a cada sermão que a gente ouve, a cada estudo de lição, a gente consegue entender de uma forma diferente. João 14, 1-3, ela não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou preparar-lhes um lugar. E quando eu for lhes preparar um lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver.
Para mim, esse é o segredo da missão de Deus. Deus, ele fez todo o plano da redenção. Tudo que ele fez foi para que um dia a gente pudesse finalmente estar junto com ele no céu. E eu gostei muito disso porque Emanuel, Deus conosco, Deus sempre deixou, igual falou ali na lição, acho que foi de terça-feira, e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E sempre foi isso, porque eu disse porque eu sou o seu Senhor. Deus sempre falou, ó, eu tô aqui, vem que eu tô aqui. E esse verso também é mais uma expressão de que o que Deus mais quer é de que um dia a gente esteja todos juntos com ele no céu. E tem um verso que a gente passou pela lição aqui e não leu, mas eu tenho um amigo, inclusive é o seu pai, que ele diz assim, né, o verso áureo, né? O verso áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, aproveitando aqui que a gente já está finalizando, né? Está acabando, mas eu queria fazer um convite para você que está assistindo, para você que de repente é a primeira vez estava procurando ali no YouTube, de repente encontrou. Nós, todas as semanas, a gente estuda essa lição, que é um guia. Isso daqui é um guia, né? A lição da Escola Sabatina é um guia que nos traz para a Bíblia, né? Então, todas as semanas, a gente estuda a Bíblia. E é um estudo, assim, sistemático. A gente estuda o texto e reflete sobre o texto. Então, eu quero fazer o convite para você. Você que está assistindo aí, se você for aqui de Catanduva ou se você for da região próxima, venha aqui à Igreja Adventista de Catanduva. E se de repente você for de outra cidade, procure uma igreja também. Mas venha estudar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que se você for uma igreja e você estiver disposto a estudar a palavra de Deus, a estudar a missão, toda essa missão que Deus tem, eu tenho certeza que vai ter alguém. Eu sei que aqui na Igreja Central de Catanduva é assim. Se chegar alguém aqui que não tem uma Bíblia, que não tem uma lição, eu tenho certeza que o Paulo, a Isabela, minha lição aqui, estuda. Eu me viro, vou tirar uma cópia, ou vou comprar uma lição para você. Então, eu faço esse convite para que você, se Deus, tudo que a gente falou aqui, esse Deus na missão tocou no seu coração, tocou aí na sua mente, que você venha estar conosco também, para você fazer parte dessa missão, né? Porque cada um de nós aqui, Paulo, Isabela, a gente foi resgatado e foi assim chamado para essa missão. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria de cada um de vocês dois falasse um pouco de qual é o sentimento que vocês têm no coração de fazer parte dessa missão. Marco, eu agradeço muito a Deus por um dia ele ter me alcançado, como né? Ele primeiro me alcançou. E eu agradeço a Deus por fazer parte também dessa missão, de estar levando essa mensagem a outros. E que Deus possa continuar contando comigo, que eu quero fazer parte, quero estar até o fim e quero estar preparado, porque o dia que ele voltar, eu quero subir com ele. Mas eu digo aos nossos queridos que nos assistem nessa manhã de sábado, que você também esteja desejoso de estar com Deus no céu. Ele está desejoso para levar você e a mim. E que nós possamos juntos estarmos preparados para esse dia. Que Deus abençoe você. Eu confesso que, igual o Paulo falou, eu lembro da família do Paulo, mas eu não lembro se o Paulo já nasceu na igreja, eu não lembro. Eu lembro de quando conheci a sua esposa e tudo mais. Mas falando por mim, quando eu já nasci na igreja, então eu acredito que a parte do já nascer na igreja se torna ali o evangelho um pouquinho mais complicado de você entender. Porque você já nasceu na igreja, então já se torna alguma coisa meio que mais normal do dia a dia, no sábado vir à igreja e tudo mais. Só que quando você tem um encontro com Deus, quando você entende realmente o que é Deus, aí, como Paulo disse, a missão se torna diferente. A missão se torna algo mais gostoso de se fazer. Aí as picuinhas, os problemas que tem na igreja, a gente fala, dá tudo certo, deixa ele, um dia ele aprende, e a gente vai conseguindo levar. Só que eu queria terminar lendo o que fala aqui na lição de sexta-feira, que diz assim: Cristo não disse para os discípulos que a obra seria fácil, e ele não falou também que era para eles lutarem sozinhos.
Por isso, Atos dos Apóstolos diz o seguinte: trabalhem com fé e confiança, pois nunca os deixarei. Estarei sempre ajudando vocês a executar suas tarefas, estarei guiando, confortando, santificando e sustentando vocês, tornando-os bem-sucedidos quando falarem de maneira que suas palavras atraiam a atenção dos outros para o céu. Amém. Então, que isso possa ficar sempre na nossa mente. A gente tem que levar pessoas para o céu. A gente tem que levar a mensagem de Deus. E Deus vai estar sempre junto com a gente, mesmo quando a gente bater no portão e a pessoa não quiser atender. Como diz Paulo, sacode a poeira do pé e vai para a próxima casa. E que essa missão possa chegar a todos. Esse é o meu desejo. E a gente acaba, você que está vendo aí, de repente a gente falando aqui, você pensa assim, né? Ah, mas eu nunca vou ter, não tenho vergonha, né, de falar em público, então, eu não posso fazer parte da missão. Eu tenho vergonha de gravar uma live da lição. Eu tenho vergonha de gravar, de falar, mas o Deus da missão, ele vai te capacitar, né? O Deus da missão, ele capacita. Ele capacita você de falar, você de pregar, você de... Porque assim, para falar de Jesus, você, para um vizinho, para um amigo, você precisa ter grandes capacidades? Não. Não precisa, né? Exato. Desde que você abre a boca com o propósito de ajudar a pessoa, Deus já começa a atuar em você, né? Naquele momento. O Espírito Santo trabalha, né? E não é nós que falamos, Ele que vai falar por nós. Para a gente falar, para a gente... E existe uma coisa também, a gente já está finalizando aqui, mas existe uma coisa também. Talvez algumas pessoas do nosso convívio não vão ter contato com a Bíblia, né? Vocês já pararam para pensar que hoje, cada vez mais as pessoas estão lendo menos, né? Isso, livros, a Bíblia, né? Então, algumas vezes aí, ou dependendo, muitas vezes, as pessoas não vão ter um contato com a Bíblia, mas essa Bíblia, ela vai ser a minha vida, a sua vida, a vida do Paulo, né? Exatamente. Nós somos a Bíblia que muitos vão ler. Nós somos a Bíblia que muitos vão ler, né? Uhum. E é a nossa vida que vai servir de exemplo para muitos. E a gente é movido por essa esperança, né? A esperança de que Deus voltará para nos buscar, como Paulo falou, né? O final de tudo é Deus, ele vai voltar para nos buscar. Amém. E é isso que a gente precisa pregar, né? Precisa pregar que o mesmo Deus da promessa, o Deus que ele, desde o início, desde a fundação do mundo, ele teve aquela missão. Desde antes da fundação. Desde antes da fundação do mundo. Ele é o Deus da missão ali, ele vai nos resgatar. Amém. Né? Que Deus possa nos abençoar, né? Que Deus possa te abençoar grandemente. E, mais uma vez, eu vou reforçar o convite. Talvez você já não tenha o estudo aqui da lição da Escola Sabatina, mas você consegue também, né? Através do aplicativo, consegue, né? No site da própria CPB tem a lição. No próprio site você consegue baixar o estudo ali semanal. Faça um esforço, venha estudar a Bíblia conosco também. Ninguém aqui, eu não estou te falando que você vai vir à igreja, que a gente vai querer te converter, mas na verdade a gente quer te apresentar o Deus da missão. O Evangelho converte. O Evangelho converte. Eu não converto. Paulo, a Isabela, vocês convertem alguém? Não. A gente não converte, né? Mas o Evangelho, o Deus da missão, ele tem esse poder para te converter. E você fazer parte da missão aqui também, junto com a gente. Então, que Deus abençoe a todos vocês. E tudo que a gente falou aqui, todas as palavras aqui, todos os pensamentos aqui, que possam trazer conforto, trazer esperança e motivar vocês e nos motivar também, para que a gente possa firmemente estar na missão, estar incluídos nessa missão e cada vez mais incluir outras pessoas. Que Deus abençoe. Muito obrigado, viu, Isabela? Obrigado também, Paulo. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Amém?